A primeira vez que eu entrei numa universidade e comecei a frequentar a sala de aula, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai era professor de Lógica Matemática no curso de Filosofia da Unesp, e a minha mãe fazia biblioteconomia na mesma instituição. Como eles não tinham com quem me deixar, me carregavam para a universidade. Eu ficava nas aulas do meu pai, sentada lá no fundo da sala, desenhando com meu lápis Faber-Castell, ouvindo meu pai dar aulas com aquelas transparências no retroprojetor, que tinha aquele cheirinho de álcool misturado com pó de giz. No final de um semestre, meu pai estava dando aquelas aulas de revisão sobre conjuntos matemáticos. Durante a aula, típica de revisão, ele ficava na lousa, conversando com os alunos e pedindo para eles resolverem alguns testes com ele. Em dado momento, ele vira para a turma e fala: pessoal, nesse determinado grupo, X pertence a qual conjunto? Ficou aquele silêncio típico de quem não sabia o que responder. Eu, no auge da minha maturidade dos 6 anos, estava toda segura de si, levantei a mão e falei: X pertence ao grupo WX. Todos os alunos olharam para mim. Eu fiquei assustada. Aqueles olhos arregalados. De repente, quando eu achei que eu tinha cometido um erro absurdo, todo mundo começou a sorrir e brincando. Ju, acho que é você que merece um diploma em lógica, porque a resposta estava correta. Quão complexo é aprender? Como a gente aprende? Como as pessoas aprendem? Qual é o momento da vida de vocês que vocês sentiram que realmente aprenderam? Eu tive o privilégio de crescer em corredores de universidade. Com as oportunidades que tiveram, meus pais estudaram e assumiram cargos no ensino superior. Então, eu fiquei a minha vida toda naqueles corredores, nos intervalos, observando as pessoas. Eu amava a universidade desde sempre. Naquela altura, eu não sabia o que os meus pais realmente faziam, mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso. Eu queria viver a universidade. E muito engraçado que eu não era nerd, nem gostava da sala de aula, pelo contrário. Mas ver as pessoas interagindo, aquilo tinha magia. E eu não se entendia muito bem naquela época por que eu gostava tanto disso. Os anos foram passando e as experiências profissionais foram me demonstrando exatamente por quê. Quais eram as respostas que eu buscava. Em 2013, eu fui convidada para assumir a coordenação de um curso de administração de uma grande universidade. O curso vinha passando por alguns problemas. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei na minha mesa, tinha uma carta do Ministério da Educação. E essa carta dizia o seguinte: o vestibular de administração está suspenso no próximo ano, porque o curso havia tirado nota 2 no ENAD por 2 anos consecutivos. Aquele desafio era muito maior do que eu já tinha imaginado ou encarado na vida. Eu pensei comigo: preciso entender qual é esse contexto, aonde eu estou inserida, o que está acontecendo aqui. Comecei a ouvir meus alunos, fui ouvir professores, quis ouvir outros coordenadores, entender aquele contexto todo. Naquela época, eu nem sabia o conceito de design thinking ou mapa de empatia, nem imaginava o que era isso. Mas, intuitivamente, eu sabia que a resposta para os problemas vinham das pessoas. Então, eu comecei a entrar em cada uma das salas de aula. Eram 10 turmas na época, do curso de administração. Algumas turmas tinham 30 alunos, outras tinham 90. E fui ouvindo aqueles alunos e eu interrompia as aulas por 2 horas. Então, eu entrava na sala de aula, pedia licença para o professor e ficava lá, sentada, ouvindo os alunos falarem. Me digam, por que a aprendizagem não funciona? Os professores ficaram indignados comigo. Como assim? Você interrompe 2 horas da minha aula? Eu tenho muito conteúdo para passar. Eu lembro de falar para muitos deles: professor, passar tanto conteúdo não está adiantando nada. Os alunos não passam em provas de conceito do ENAD. Eu preciso ouvi-los. E aqueles alunos, assim, aprendi demais com aqueles alunos. Eles trouxeram coisas do tipo: os professores não se preocupam comigo. Os professores vêm aqui e reproduzem os livros. Para que eu preciso vir para a sala de aula? Os projetos não funcionam. Eu não tenho a menor vontade de assistir a aula. Eu resolvi inverter o processo e fui ouvir o professor. Eram 23 professores de todas as disciplinas do currículo de administração. Ouvi 1 a 1. E aqueles professores também me ensinaram. Os alunos
não tem mais interesse em estudar. Essa geração se perdeu. Ninguém faz leitura prévia. Aqueles temas que, se você é aluno ou professor, você ouve isso recorrentemente. O mais interessante desse processo, que a ficha foi me caindo na época, é que, ainda que professor e aluno, em diferentes pontas, joguem a responsabilidade uns para os outros, no fim, o que todos querem é que a aprendizagem seja efetiva. Refletindo sobre isso, eu fiquei querendo testar algumas ferramentas de motivação intrínseca. E comecei a promover workshops de formação de professores para aprimoramento da didática. Num determinado workshop, resolvi pegar um grupo de professores e um grupo de alunos e colocá-los para trabalhar conjuntamente, para co-criar um espaço ideal de aprendizagem. E nasce o chamado Pimenta. O Pimenta nasceu, despretensiosamente, como um centro de inovação, pesquisa e negócios, com o objetivo de desenvolver nos alunos habilidades empreendedoras, temas voltados a Business Model Canvas, startups, e trabalhar também habilidades de aprender a aprender. Quando criado de forma tão despretensiosa, tinha um objetivo também de preparar o aluno para o ENAD. Mas o que os anos me mostraram é que o Pimenta me ensinou muito mais além disso. A aprendizagem vai além de aprender teoremas. Vai além de aprender Business Model Canvas. A aprendizagem vai muito mais longe. Pensando nisso, eu convidei os alunos para começarem a escolher quais os projetos eles, com autonomia e responsabilidade, gostariam de tocar no Pimenta. Cada turma tinha autonomia de escolher o que ela queria fazer dentro do Pimenta naquele semestre. Os alunos se engajaram no processo e trouxeram dos mais variados tipos de projeto. A gente teve, desde a elaboração do maior congresso de administração da história da universidade naquela época, até mesmo cocriação de projetos com as engenharias, para que a administração participasse da construção dos carrinhos Baja, bem como para a construção das competições de robótica. Finalmente, a faculdade estava de novo brilhando. Aquela magia que eu amava estava acontecendo. Alunos e professores engajados, co-criando e aprendendo. O ENAD estava chegando, e eu resolvi usar um pouco mais. Se para fazer projeto está funcionando, por que não convidar os alunos para escolher como eles querem se preparar para o ENAD? E foi isso que eu fiz. Cheguei para os alunos da última turma, dos formandos, e falei, pessoal, escolham como vocês querem se preparar para o ENAD. Com uma condição. Vocês não podem tirar uma nota menor que 4. Os alunos toparam o desafio. Fizeram a prova, mas, para se preparar, eles escolheram eles mesmos fazerem simulados, plantões de dúvidas, se organizaram com os professores. Eu mesma não precisei fazer muita coisa além de apoiá-los. A prova veio. Depois da prova, passado alguns meses, chegaram os indicadores do Ministério da Educação. E quais eram esses indicadores? Nós tivemos 100% de participação de todos os alunos na prova, sem qualquer moeda de troca. Nós tiramos a nota 4.2. E o vestibular foi reaberto e fomos para o top ranking das universidades nacionais. Essa experiência foi muito pessoal e profissional, me marcou demais. E me marcou porque essa experiência me trouxe algumas respostas que eu tanto buscava. Quão complexo é aprender? Como as pessoas aprendem? Quais são as condições que precisam existir para que a aprendizagem ocorra? 3 condições essenciais o Pimenta me ensinou para que a aprendizagem seja efetiva. A primeira delas é que o aluno precisa ser protagonista. O que significa isso? O indivíduo precisa se sentir capaz de mudar o meio em que ele existe. Significa dizer também que eu preciso dar autonomia e responsabilidade como ferramenta em sala de aula para que a aprendizagem aconteça. O mundo opera numa lógica linear, numa lógica de escassez, numa lógica de criação de heróis. Se você é bom em matemática, provavelmente não é bom em história. Se você é competente para isso, significa que o outro não é. Essa lógica cria uma mentalidade de crença das pessoas de que elas são impotentes.
Quando eu dou autonomia e quando eu crio uma relação de confianças, toda e qualquer pessoa aprende. A aprendizagem depende da vontade. Toda aprendizagem é uma oportunidade. Toda oportunidade vem cheia de sentimentos. O sentir é a base da aprendizagem, porque sentir é a base da motivação. Não existe aprendizagem sem motivação. Eu aprendo quando eu coloco foco. Eu aprendo quando eu tenho vontade. Afinal, vocês aprendem quando são ensinados ou vocês aprendem quando querem? A aprendizagem é uma ação humana, individual, intransferível e que depende da vontade. Para eu entender o foco do aluno, a vontade que ele tem de aprender, eu preciso me colocar no lugar dele. Eu só consigo despertar a vontade quando eu sou empático. O terceiro aprendizado seria que a aprendizagem ela só acontece quando a condição da relação entre os indivíduos são positivas. Não dá para estocar a aprendizagem. A aprendizagem ela flui em rede. Eu preciso sempre identificar qual é o estado em que os indivíduos desse processo estão. Estão na defensiva? Têm medo? Culpa? Existe raiva? Eu preciso mudar o meu estado e eu preciso mudar o estado do outro para que a aprendizagem ocorra. Essas 3 condições explicam o sucesso do Pimenta. Eu tinha alunos protagonistas, estavam extremamente engajados, tinham relações positivas com os seus professores. Essas mesmas condições explicam por que eu, aos 6 anos de idade, soube responder um problema de lógica. Eu estava num ambiente que me era confortável. Eu tinha uma relação positiva com aquele professor, que era o meu pai. Quando você aprende isso, você começa a perceber que a aprendizagem ocorre onde? A aprendizagem ela ocorre em todo lugar, dentro e fora da sala de aula. Porque a aprendizagem é fluxo. A aprendizagem é a vida, porque a vida é fluxo. Obrigada.